E ele disse: olha, vocês adventistas acham que vão para o céu, que estão salvos, que são os melhores. Mas existem muitos padres e bispos católicos que estão estudando seriamente as profecias. E eles estão esperando a hora certa, quando se levantar a controvérsia entre o sábado e o domingo. E eles vão abraçar a verdade do sábado e vão levar fiéis católicos com ele aos milhares. Todos os anos, eu nunca me preocupei com campanha da fraternidade. Eu vi e estou vendo, como você também, toda essa discussão. Há 25 anos, como padre, eu faço parte da campanha da fraternidade. São os 3 exercícios da quaresma: oração, penitência e caridade. Caridade, aqui se encaixa, nesse terceiro tópico, um aspecto da caridade que a campanha da fraternidade propõe. Só que cada ano, se você lê, principalmente da década de 70 para cá, final da década de 70 para cá, quem escreve esses documentos da campanha da fraternidade, claramente são pessoas ligadas à teologia da libertação. E o que a teologia da libertação prega? Ou seja, não é a igreja, não é a teologia da igreja. É uma teologia, um tipo de teologia que prevaleceu no Brasil e que quis se impor como a única leitura espiritual, a única leitura bíblica, a única leitura possível teológica, e não é. O que a teologia da libertação diz? Exatamente isso. Que o nosso problema é estrutural. Que se nós vencermos as estruturas, se nós conseguirmos transformar as estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas, aí o mundo será o paraíso. Aí nós teremos o reino de Deus aqui na terra. E isso é falso. Isso é mentira. E não sou eu que digo que é falso. Não sou eu que digo que é mentira. Primeiro é o evangelho que você acabou de ouvir. Segundo, o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, Libertatis Nuncius. Na época que o cardeal Ratzinger era o prefeito da congregação. De tantos desmandos que se espalharam pelo continente latino-americano, vindo dos frutos nefastos da teologia da libertação, que afastou o povo da igreja, que afastou o povo da vida espiritual, que fez da igreja, muitas vezes de comunidades, muitas vezes, um espaço de militância política orientadamente de esquerda. E aí, se você é de esquerda, o problema é seu. Não tenho nada com isso. Faça da sua vida o que você quiser. Agora, esse espaço não é o espaço para militância ideológica. E me prove, me mostre um único documento da campanha da fraternidade da década de 70, final da década de 70 para cá, década de 80, 90 e até os dias de hoje, que não tenha uma conotação profundamente, notadamente, majoritariamente da teologia da libertação. Ou seja, de que todo o problema do ser humano, a libertação que o ser humano precisa, não é do pecado. Não é a libertação das estruturas do pecado original, do pecado que habita o coração do homem, do ser humano, das nossas paixões, das nossas más inclinações, da nossa desobediência a Deus. E daí o porquê precisamos de vida de oração. Precisamos de vida de oração na presença de Deus para que o Senhor tenha misericórdia de nós e transforme o nosso coração. É o que mais vale, é a coisa mais importante. Claro que, óbvio, que politicamente, economicamente, os pobres sofrem. Há discriminação racial no nosso país? Há. Com certeza. Há homofobia e que precisa ser combatida. Mas, meu irmão, você pode ler nos documentos que essa teologia produz e agora, escancaradamente, está por escrito na cartilha. Que o que eles acham, o que eles pensam é assim: não quero que tenha homofobia, não quero que tenha mulher apanhando, não queremos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que atacar a estrutura patriarcal. Ou seja, traduzindo em miúdos, que o problema não está no coração do homofóbico. O problema não está no coração do homem mau caráter. Que o problema não está no coração do racista, do xenófobo. Que o problema está na estrutura da família tradicional. É a família tradicional que é racista, que é xenófoba, que é homofóbica. Então, se eu desconstruo a família patriarcal, a família tradicional, aí então eu tenho a libertação. Acaba a homofobia, acaba o racismo, acaba as discriminações. E isso não é verdade. Isso é falso. Isso não é verdadeiro. Porque o problema não está na estrutura. A estrutura é reflexo do que está dentro do ser humano.
É o nosso coração que está podre, é o nosso coração que não está sadio, é o nosso coração que está doente, porque não reza, porque não nos arrependemos dos nossos pecados, porque não buscamos o Senhor, a sua palavra, porque não buscamos o Senhor e a sua palavra, nós refletimos no mundo, nas estruturas do mundo, aquilo que está carcomido no nosso coração. É isso que Jesus disse. Vocês acham que o problema está fora? Olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Olha, a sinagoga é isso. Olha, o problema do templo é aquilo. Aliás, é isso que eles dizem. Leia qualquer documento da teologia da libertação, qualquer livro dos autores, que eu não vou dizer o nome aqui. Eles dizem exatamente isso, que Jesus Cristo era um revolucionário. Jesus Cristo era um ideólogo político e que ele morreu não para salvar os nossos pecados. Não porque ele se entregou para a nossa salvação, mas porque agitando e revolucionando o seu tempo, mexendo na consciência das pessoas, ele comprou briga com o Império Romano. Ele comprou briga com as estruturas políticas de poder do seu tempo e por causa de questões políticas, sociais e econômicas é que ele foi morto. E portanto, se nós queremos estar no segmento de Cristo, nós temos que repetir o que Cristo fez. Ou seja, entrar em conflito político, social e econômico. Quem ensinou isso? Foi Jesus de Nazaré? É na Bíblia que você encontra isso? Não, meu irmão. Você encontra isso no Capital de Karl Marx. Você encontra isso na doutrina comunista, a luta de classes. Você encontra isso em Adorno, em Horkheimer, na escola de Frankfurt. Você encontra isso em autores. Você encontra isso na cartilha de partido de esquerda, mas no Evangelho não. Esse não é o Cristo a quem eu amo, esse não é o Cristo a quem eu sirvo, esse não é o Cristo que libertou a minha vida. Por causa de um Cristo agitador político, por causa de um Cristo revolucionário, sabe, do seu tempo, há 30 anos, pelo menos nesse país, sequestraram a Semana Santa em muitas paróquias. Não nas minhas, não na minha paróquia, nunca. Nunca deixei de tratar o tema da campanha da fraternidade, mas sempre colocando o tema no seu devido lugar. Impossível passar uma campanha, um tempo da quaresma, 40 dias, falando sobre o problema da água poluída, de que tem gente que está roubando a água, que o agronegócio, quer dizer, colocando o povo da cidade contra o povo do campo, o povo do agronegócio. O que é isso? É luta de classes. Estava escrito isso no documento da campanha da Fraternidade da Água? Estava. Vocês me ouviram tratar disso aqui nas missas? Não. Por quê? Porque eu tenho critério, porque eu tenho bom senso, porque eu sei que por trás daquele documento está um tipo de teologia, está um tipo de mentalidade, que infelizmente, imperou dentro do secretariado, dentro das secretarias, dentro daqueles que são os responsáveis por executar os documentos e textos. Entre os católicos, existem muitos que são cristãos conscienciosos, que vivem segundo a luz que lhes é proporcionada, e Deus atuará em seu favor. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da Igreja Católica, cujo zelo excederá consideravelmente o dos que têm estado apostos para proclamar a verdade até agora. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda língua e povo, e na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam sob a pena de morte o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo. E aí, finalmente, o sacristão veio e disse: vem aqui, o padre vai lhe receber na biblioteca da casa paroquial. Meus irmãos, quando eu entrei na biblioteca, na sala da biblioteca, uma sala grande, cheia de livros, eu nunca vi uma biblioteca que eu falei: meu pai,
Uma biblioteca dessa aqui no meio do mato, lá no Rio no Paranaraeba, no meio dos Solimões. Eu falei, isso aqui deve ter sido um barco para trazer esses livros todos. E o padre era muito gentil. Ele falou, olha, você é um seminarista, você está estudando para ser padre? Eu falei, bem, eu estou estudando, eu sou seminarista, sim, mas não estou estudando para ser padre, estou estudando para ser pastor. Ele falou, você é evangélico? Eu falei, Ele falou, olha, eu venho aqui da parte do serviço educacional lá em saúde. E nós estamos aqui fazendo um trabalho maravilhoso aqui em Maués. Eu já vendi para o prefeito, para o engenheiro, para o doutor fulano, para o doutor Beatriz, você falando ali. Eu falei assim, e eu abri o prospecto, né? E eu estava vendendo, era o Conflito dos Séculos, era Lá Sem Sombras e Forças Misteriosas que Atuam na Mente Humana. Eu nunca me esqueci desses 3 livros. E quando eu comecei a olhar a minha oferta assim, ele foi balançando a cabeça. Muito bom, muito bom. Aí quando eu terminei, ele disse assim, olha, desses 3 livros que você está vendendo, o que eu gosto mais, aí abriu a gaveta assim da escrivaninha dele e tirou um Conflito dos Séculos. Mesmo que eu estava vendendo. Todo usado assim, parecia manuseado, todo sublinhado e grifado. Ele disse assim, olha, o que eu gosto mais é esse aqui. Eu falei, oxe, esse padre está lendo o Conflito? Aí é esse, né? Esse padre está... Ele falou, padre, o senhor conhece essa literatura? Ele olhou para mim e deu uma risadinha e falou assim, eu sou fã de Ellen White. O senhor é fã de Ellen White? O senhor conhece Ellen White? Ele falou, vem aqui. Aí me levou para o canto assim, ó. Toda a coleção da Casa Publicadora de Ellen White. Fora. E ele disse, olha meu filho, eu não só tenho ali como eu já li todos. Eu falei, padre, então o senhor conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ele falou, claro que eu conheço a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu li tudo isso aí. Então o senhor sabe que a Igreja Adventista é a igreja verdadeira. Ele falou, olha, eu sei que a Igreja Adventista tem a verdade. Eu não sei se ela é a verdadeira. Mas que ela tem a verdade, eu sei que ela tem. Eu falei, mas padre, por que é que o senhor não se converte? Nós temos uma igreja ali na frente. Ele falou assim, olha, eu não me converto para o Adventismo, nem a minha paróquia, porque vocês dão muito mau testemunho. Eu conheço a igreja de vocês aqui, a vida dos membros de vocês. Se eu disser à minha população que eu sou adventista, a igreja adventista tem uma grande luz, tem uma grande verdade, mas vocês têm dificuldade de viver a mensagem que vocês têm. Ele falou assim, olha, meu jovem, eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem filhos dele em muitas outras igrejas, especialmente na igreja católica. Ele me fez uma revelação, isso faz muitos anos, esse padre já deve ter morrido. Mas naquela época ele me afirmou, ele disse assim, olha, ainda o ano passado, eu fui convidado para ir à conferência dos bispos lá em Taici. Eu não sou bispo, mas eu fui secretamente convidado por um grupo de bispos. E nas madrugadas a gente se reunia para estudar o Conflito dos Séculos. E ele disse, olha, vocês adventistas acham que vão para o céu, que estão salvos, que são os melhores. Mas existem muitos padres e bispos católicos que estão estudando seriamente as profecias. E eles estão esperando a hora certa, quando se levantar a controvérsia entre o sábado e o domingo. E eles vão abraçar a verdade do sábado e vão levar fiéis católicos com ele aos milhares. E ele disse assim, aí nós vamos terminar a obra que vocês adventistas não estão terminando. Vocês sabem, quando eu conto isso eu me arrepio, porque eu me lembro do momento. Eu entrei ali, era o que? Umas 10h30, 11 horas. Quando eu saí lá era 9 horas da noite. Eu passei o dia com o padre lá estudando o grande conflito, falando dos eventos finais. Naquela noite, quando eu saí fora da casa paroquial, a lua caía sobre o Paranaraeba, e eu andando pelo beiradão daquele rio, olhei para aquele céu estrelado de lua cheia. E eu falei, Senhor, tem misericórdia da igreja adventista. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido do Senhor, e meu juízo está omitido do meu Deus? Tu não tens conhecido? Tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado,
Não há quem perscrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.